Olá! Nesse vídeo iremos tratar um pouco sobre o pêndulo físico e o conceito de momento de inércia. Bom, antes da gente estudar sobre o pêndulo físico em si, vamos lembrar, ou vamos entender um pouco melhor o que é o momento de inércia e por que essa definição ela acaba sendo necessária. Bom, quando a gente trabalha, por exemplo, aplicando, a segunda lei de Newton lá na mecânica, a gente normalmente no início a gente está interessado ou num sistema unidimensional, por exemplo, onde eu tenho somente uma única partícula e essa partícula tem uma certa massa m. E aí quando eu tenho, essa partícula, eu posso aplicar uma força e aí então eu vou estudar o movimento dessa partícula uma vez que eu tenho essa força aplicada. Né? Mesmo a gente às vezes tem alguns trabalhos, onde você pode, por exemplo, aproximar. Eu tenho um objeto que não é somente uma partícula, mas a gente aproxima, a gente fala que toda a massa desse objeto está concentrada somente num ponto. Né? Então a gente faz essa aproximação e resolve o problema. Mas nem sempre isso pode ser verdade, ou nem sempre isso pode resolver, ou descrever totalmente o meu sistema. Por exemplo, vamos supor aqui que eu tenho uma bola, tá? Essa bola vai ter a mesma massa aqui, da minha partícula inicial, tá? Só que agora eu tenho uma distribuição aqui, né? Eu tenho uma dimensão que eu não vou mais desconsiderar, tá? Se eu tenho essa bola e eu tenho a mesma massa, note que agora, se eu aplicar a força, dependendo de onde eu aplicar a força, eu posso ter um movimento diferente. Por exemplo, se eu aplicar a força no centro, né? Essa, essa bola ela vai se deslocar, mas em princípio ela pode se deslocar sem sofrer, né, rotação. Né? Agora, no entanto, se eu aplico uma força, por exemplo, em um ponto que não seja no centro, a mesma força, de mesmo módulo, tá? Agora, se ela estiver deslocada aqui do centro, ou por exemplo, se eu aplicar uma força, aqui na borda dessa minha bola, ainda de mesmo módulo, tá? A gente vai ver que o movimento passa a ser diferente, tá? Ou seja, pelo simples fato de eu ter uma dimensão aqui agora que eu não posso desprezar, eu tenho uma geometria que eu não posso desprezar, mesmo aqui com a mesma massa, tá? E aplicando a mesma força, o movimento desse objeto vai ser diferente do movimento dessa minha partícula, né? Agora, por exemplo, se eu aplico essa força aqui na borda, eu posso ter um movimento tanto de deslocamento quanto um movimento, por exemplo, de rotação. Eu posso colocar agora essa esfera, essa bola aqui para girar, né? Então a gente passa a ter então o que a gente chama de torque, né? Onde o torque, eu vou definir aqui como essa letra tal, né? O torque ele é dado exatamente pelo produto do momento de inércia vezes a aceleração angular, né? Onde o alfa aqui é a minha aceleração angular. Tá? Então, daí é uma das, que faz a gente surgir esse momento de inércia. Tá? Mas aí, de novo, o que é ainda esse momento de inércia? Vamos continuar pensando agora, tá? Que eu tenho o mesmo problema, a mesma esfera, com a mesma massa total. No entanto, vamos pensar que essa mesma esfera, na verdade é uma esfera um pouquinho diferente, ela tem a mesma massa, no entanto, eu não tenho a mesma distribuição de massa aqui. Aqui vamos supor que toda, a densidade aqui dessa esfera, tá? Ela é a mesma, eu não tenho uma variação na densidade aqui, mas vamos supor agora que eu tenho uma esfera com o mesmo tamanho, tá? Da minha esfera anterior e com a mesma massa total. No entanto, vamos supor que a massa, grande parte dela, ela seja oca, tá? E ela esteja somente distribuída aqui, né? Em um ponto, em uma certa região. Tá? Então vamos supor que eu tenha a mesma esfera de mesmo tamanho, a mesma massa total, só que essa massa esteja distribuída aqui em uma certa região e o restante dela é oca. O que vai acontecer? Será que agora, se eu aplicar essa mesma força aqui, vamos supor na borda, né? Será que na hora que eu aplico essa força eu ainda vou ter o mesmo movimento do que eu tinha no caso anterior?
né? Será que o movimento ele vai ser igual? Tá? Certamente não, porque como eu tenho uma distribuição de massa diferente, tá? Isso vai ter que ser levado em conta, né? O efeito dessa força nesse movimento aqui, tá? Vai gerar um caso diferente, né? Ou seja, e é aí que então entra a ideia do uso do momento de inércia, porque o momento de inércia ele vai falar para a gente, ele vai relacionar exatamente a massa do meu objeto, né? Que agora não é um objeto unidimensional, zero dimensional, não é mais uma partícula, ele tem uma dimensão, tem uma certa geometria, mas o momento de inércia, então, ele vai relacionar a distribuição de massa desse objeto de acordo com o meu eixo de interesse. Tá? Então, é daí que surge exatamente a ideia do momento de inércia. Né? Então, por exemplo, se a gente tiver um corpo rígido, como que a gente define o cálculo do momento de inércia para um corpo rígido? Que é, por exemplo, aqui essa esfera, né? Um objeto onde eu tenho uma certa dimensão agora. Né? Nesse caso, o momento de inércia, que eu estou chamando de I, tá? Ele é definido pela integral da minha variável aqui de integração ao quadrado, que eu estou chamando de R, vezes o diferencial de massa, dm. Tá? Então, de uma forma geral, vamos supor que eu tenho aqui um objeto qualquer, tá? De uma forma qualquer. Eu estou aqui, por exemplo, né, no meu ponto aqui, vamos supor que o centro de massa é nessa região e eu quero calcular o momento de inércia em relação ao centro de massa, tá? Eu vou ter aqui, por exemplo, eu vou pegar somente um pedacinho desse meu objeto, tá? Que é o meu diferencial de massa, né? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse pedacinho infinitesimal e exatamente fazer a integração, né? Vou pegar aqui a distância desse meu pedacinho de massa em relação ao meu eixo de interesse, que é o meu R, né? Agora, se eu fizer a integração, né, desse dm em toda a minha geometria, ou seja, em todo o meu espaço, né, ou seja, exatamente essa conta, a gente tem então o que é o nosso momento de inércia, ou seja, ele vai relacionar essa distribuição de massa aqui, né, em relação ao meu objeto. Tá? Então, o que muda no final das contas, né, deste problema para este, né, apesar de eu ter a mesma geometria, eu estou mudando a distribuição de massa, ou seja, eu vou mudar aqui o meu momento de inércia, logo, por exemplo, o torque aqui seria diferente, tá? Porque eu mudo, então, esse momento de inércia aqui. Ok? É uma outra forma de pensar e de lembrar, quando a gente tem uma partícula, né, a gente quer, por exemplo, analisar o movimento dessa partícula, a gente pode definir, por exemplo, o momento linear P. Né? E o momento linear ele era dado pelo produto da massa vezes a velocidade. Né? Agora, se eu tenho um objeto onde eu, por exemplo, considero a rotação, a gente vai definir um outro tipo de momento, que é o momento angular, que eu vou chamar aqui de L, tá? E agora, esse momento angular ele é definido pelo momento de inércia vezes velocidade angular. Tá? Então, aqui, né, note que eu tenho um análogo, né, entre a massa inercial e o meu momento de inércia. Tá? A mesma coisa, igual eu tinha escrito, né, para o caso do torque. Né? Enquanto a segunda lei de Newton nos fala para o movimento, né, linear, eu tenho que a somatória de forças, né, a minha força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Aqui, se eu tenho um movimento puramente de rotação, eu vou ter o torque, que vai estar relacionado também a essa força, tá? Vezes agora o momento de inércia, vezes igual ao momento de inércia, vezes a minha aceleração angular. Tá? Então, note que eu sempre tenho uma analogia aí entre a massa inercial e esse momento de inércia. Bom, no entanto, né, como aqui isso é mostrado nesse problema, essa integral nem sempre será, né, uma integral facilmente resolvida,
porque ela vai depender fortemente da minha geometria. Se eu tenho um objeto aqui com uma geometria aqui, né, bem sem simetria nenhuma, bem irregular, calcular essa integral aqui não é uma tarefa fácil. Normalmente você vai precisar de usar aí um método computacional para conseguir calcular a integral, né, dentro dessa região limitada aqui, tá? Então, determinar esse momento de inércia do ponto de vista teórico a partir dessa conta nem sempre é fácil. A gente normalmente define esse momento, calcula esse momento de inércia, né, quando a gente tem, por exemplo, objetos regulares. Então, por exemplo, se eu tiver aqui a minha esfera e ainda assim, né, com um objeto homogêneo, onde eu não tenha essa variação aqui de distribuição de massa, aí você consegue, aplicando algumas regras de simetria, calcular essa integral de uma forma um pouco mais simples, né? Mas então, de uma forma geral, como que eu faço? Como que eu seria capaz de, por exemplo, medir ou determinar o momento de inércia, por exemplo, desse meu objeto, né? Eu consigo fazer isso? E a resposta é sim, né? E para fazer isso, aí sim a gente usa então o experimento, né? Ou o problema do pêndulo físico, tá? O pêndulo físico ele é parecido com o problema do pêndulo que a gente chama de pêndulo simples, tá? No entanto, enquanto no pêndulo simples, o que a gente fazia no pêndulo simples? Eu tenho, por exemplo, né, uma esfera presa aqui por uma corda, tá? Essa esfera tem uma massa m, só que a gente fala que toda a massa dessa esfera, ela também está concentrada num único ponto. A gente despreza a massa da corda, né? De forma com que a gente despreza as dimensões aí, né? Por exemplo, dessa esfera. Então, eu só vou falar aqui que eu tenho somente um ponto, né? E aí toda a minha massa vai estar distribuída, né? Ela está toda concentrada nesse ponto. Então, esse é o meu caso do meu pêndulo simples. Agora, se eu quiser contar a geometria desse objeto, aí a gente precisa fazer o caso um pouco mais geral, que é o caso, o problema do pêndulo físico, tá? Ou seja, no caso do pêndulo físico, a gente vai trabalhar aí, por exemplo, com corpos rígidos, né? Onde eu tenha uma certa dimensão, onde isso vai precisar ser tratado, tá? Bom, então vamos lá. Então vamos supor agora, só que a gente quer fazer a mesma coisa, né? Então vamos supor aqui que eu tenho um ponto de fixação, né? E aí eu vou pegar o meu objeto, vou fixar esse objeto aqui ainda bem geral, tá? Um objeto qualquer, né? Eu vou fixar esse objeto, tá? Só que o que a gente vai fazer é colocá-lo para oscilar, né? Vamos supor que o eixo, talvez até redesenhar aqui, vamos supor que eu tenha um objeto qualquer, aqui ele está parado, né? Está no ponto de equilíbrio, né? O que a gente faz? Eu vou pegar esse objeto, vou deslocá-lo aí do seu ponto de equilíbrio e vou colocá-lo então para oscilar. Então, se eu desloco ele do ponto de equilíbrio, o mesmo objeto, tá? Note que agora, né, ele está deslocado, né? Eu dei um ângulo aí para ele. O que vai acontecer? Esse objeto começa então a oscilar. Então, ele vai começar a fazer um movimento aqui de precessão como um pêndulo, tá? Agora, né, vamos supor aqui que o centro de massa desse objeto, tá? Ele está, por exemplo, posicionado aqui neste ponto, né? Então, vamos supor que aqui é o meu centro de massa, né? Então, a gente vai ter essa distância do meu ponto de fixação até o meu centro de massa aqui, eu vou chamar de D, tá? E aí agora a gente passa, então, a simplesmente fazer uma análise, né, da força que está atuando aqui. Vamos supor que eu tenha somente ainda força-peso, né? Então eu tenho aqui uma força-peso que vai estar atuando nesse ponto, né? Eu posso aqui ainda, né, distribuir essa força ao longo dos meus eixos aqui de rotação, tá? Só que agora, como eu tenho um corpo rígido, né, a gente passa a ser obrigado a considerar o movimento de rotação, né? Note que
Se eu decompor esta força, né, vamos supor que o meu movimento ele está se formando aqui ao entorno desse arco, vou desenhar um arco aqui passando em torno do meu centro de massa, tá? Note que então a força, né, que é perpendicular aqui à tangente desse arco, ela não vai causar movimento, porque esse meu objeto está fixo, então ele não se move, né, nesta direção, tá? No entanto, a força que vai ser tangente a este arco, esta componente da minha força peso aqui, tá? Esta componente ela gera um torque, ou seja, ela vai gerar uma rotação desse objeto, né? E aí então como que a gente escreve isso? Então vamos lá. O torque eu já tinha mostrado, né? Que ele pode ser escrito como produto do momento de inércia vezes a aceleração angular, mas a gente também sabe que o torque ele pode ser escrito como sendo o produto vetorial da distância vezes com a força aplicada. Agora, a força aplicada, né? Só que qual que é o resultado? A força aplicada aqui é somente a minha força peso. Então, eu tenho, né, o produto vetorial de R com a força peso, né? O meu R vai ser exatamente esse valor de D, tá? Porque é essa distância, né, do ponto de apoio onde eu estou aplicando a força, tá? Então aqui, na hora que eu realizar esse produto vetorial, note que somente vai ser esta componente aqui que vai fazer torque, né? Então o meu torque ele passa a ser mg da força peso vezes o R, né, que é o L, desculpa, aqui estou chamando de D, vezes o ângulo seno de θ, onde esse ângulo θ é exatamente este ângulo aqui, tá? Então, este é o meu torque, né? Aqui ainda vai aparecer um sinal negativo, tá? Porque eu estou definindo aqui, eu posso definir o meu ângulo, ele cresce no sentido anti-horário, e aí a minha força, né, ela está aplicada aqui no sentido contrário, tá? Então, por isso aparece esse sinal negativo aqui. Bom, então agora a gente teria aí essas duas expressões, né? Posso igualar aí a minha expressão 1 com a expressão 2, de forma com que eu vou ter que o momento de inércia vezes a aceleração angular é igual a menos mg de seno de θ. Agora, o que é aceleração angular? A aceleração, como sempre, é uma derivada segunda da posição. Como eu estou aceleração angular, né, eu posso escrever que o alfa é a derivada segunda do θ em relação ao tempo. Assim, eu chego numa equação do seguinte tipo, né? Eu vou chegar aqui, vou passar o i aqui para a direita dessa equação, tá? Então, eu chego que a derivada segunda de θ em relação ao tempo vai ser igual a menos mg d sobre o momento de inércia vezes o seno de θ. Aqui, então, eu chego numa equação que vai ser uma equação diferencial, né? Note que eu apareço aqui com um ângulo θ, né, que é a minha variável, então, tá? Em dois pontos. Então, eu tenho uma equação aqui, né, diferencial, porque eu tenho essa derivada. Só que o problema aqui é que essa equação diferencial, ela não é uma equação trivial de ser resolvida, porque a gente vai chamar aqui, como eu dependo, né, da derivada segunda, ela seria uma equação diferencial de segunda ordem, só que ela é não linear, porque eu tenho esse termo seno aqui. Tá? Então, essa é uma equação que a gente só consegue resolver numericamente. No entanto, a gente pode fazer uma aproximação que vai ser bem razoável. Né? O que acontece quando eu tiver ângulos muito pequenos? Tá? Vamos supor eu tiver ângulos θ muito menor do que 1 radiano. Tá? Ou seja, ângulos muito menores do que 1. Se eu posso assumir este ângulo, tá? Eu posso então falar que o seno do ângulo θ ele é aproximadamente igual ao próprio θ.
tá? Isso aqui é uma expansão em série, ok? Se a gente fizer uma expansão em série da função seno, né, eu vou ter que o meu primeiro termo é o θ, o segundo termo vai ser θ ao cubo, né? Só que como eu tenho um ângulo pequeno, então a gente despreza termos de ordem superior. Tá? Então eu só pego o meu primeiro termo. Ao fazer isso, a minha equação diferencial, vou passar agora tudo para o lado esquerdo, tá? Vai ficar da seguinte forma. Mais mgd sobre i vezes o θ igual a zero. Agora, eu tenho uma equação diferencial que passa a ser homogênea, né, e linear, tá? Então, esta equação a gente consegue resolver, ok? Aqui eu não vou entrar em detalhes em como a gente resolve essa equação, tá? Mas a solução geral dessa equação, né, ou seja, a função, né, θ, que resolve essa equação diferencial, em princípio pode ser escrita dessa forma, né, em função do tempo, tá? Vai ter uma certa amplitude que eu vou chamar de θ0, vezes aí, por exemplo, uma função oscilatória do tipo cosseno, ômega-t mais uma certa fase. Onde aqui, tá? Esse ômega é a minha frequência angular. Tá? Aqui, essa seria a minha solução geral. Né? Aqui a gente está interessado em não olhar para a solução geral. Tá? Eu quero achar, na verdade, a minha frequência. Né? E aí a gente consegue mostrar, se eu substituir esta equação, né, a minha função na minha equação diferencial, a gente consegue mostrar aí relativamente fácil, né, que para essa solução ser verdade, a minha frequência angular precisa ser igual à raiz quadrada dessa constante que multiplica o θ, ou seja, mg d sobre i. Tá? Note que essa solução ela exatamente me fala que eu tenho um movimento periódico, ou seja, eu vou ter um movimento do tipo de um pêndulo, né? Onde ora esse meu objeto ele se move para a direita, ora para a esquerda e ele vai ficar oscilando aqui indefinidamente com uma frequência que é dada aí por essa frequência angular ômega e também com período. Lembrando que o período é o tempo gasto para esse objeto sair aqui de um ponto, por exemplo, de extremidade máxima, ir do outro lado e voltar e completar um ciclo. Né? Isso seria um período. Tá? O período ele é o inverso da frequência, né? Só que aqui a gente está trabalhando com frequência angular, tá? Onde a frequência angular ela é dada por 2 vezes π vezes a frequência linear, tá? E como a frequência ela é o inverso do período, eu tenho, portanto, que o período de oscilação desse pêndulo físico ele vai ser dado por 2π vezes a raiz quadrada do momento de inércia vezes m dividido por mg d. Tá? Então, é essa expressão aqui que a gente usa. Então, olha só, né? O que, que isso está nos dizendo? Ora, se eu tenho um objeto qualquer, note que aqui eu não estou assumindo, né, nenhuma geometria para o meu objeto. Tá? Se eu tenho um objeto qualquer e eu coloco esse objeto, eu fixo ele num certo ponto e coloco ele com uma certa distância em relação ao seu centro de massa, coloco esse objeto para oscilar, o que, que essa equação está me falando? Ela está me falando que se eu estiver trabalhando com ângulos pequenos, tá? Aqui a gente vai falar que esse ângulo ele é aproximadamente menor ou igual a 10 graus, tá? Então, se eu colocar esse objeto para oscilar de um ângulo pequeno aí, menor aproximadamente do que 10 graus, essa expressão vai ser verdade. Ou seja, o período de oscilação ela vai ser igual a 2π vezes raiz de i mgd. Né? Note, então, que a partir disso eu consigo então determinar o momento de inércia simplesmente medindo o período de oscilação. Tá? Então, que é a ideia do pêndulo físico. Né? Se eu, por exemplo, quiser descobrir o valor do momento de inércia de um objeto,
que eu faço? Eu coloco esse objeto para oscilar, eu vou saber o valor de D, sei, sabendo a sua massa e sabendo a aceleração da gravidade local. Se eu medir o período aqui, né, de oscilação, tá? Que é o tempo que esse objeto gasta para ir e voltar até um mesmo ponto, tá? Ou seja, se eu medir esse período de oscilação, eu consigo encontrar então o objeto, o momento de inércia desse objeto, né? Isso sem precisar resolver aqui esta integral, né? Então a gente consegue obter esse momento de inércia de um objeto aí bem mais complexo, tá? Sem precisar resolver essa integral, né? A partir de um experimento, né? Então, se eu faço um experimento onde a massa, o valor de D e o G é conhecido e eu medir o valor do período, ok? Então, a gente consegue determinar esse momento de inércia, que é o experimento que vai ser realizado aí, vai ser explicado no próximo vídeo, ok? Então é isso, pessoal. Abraços e até a próxima.